O nascimento sombrio. Na noite mais escura do século, quando a lua se escondia atrás de nuvens carregadas e os ventos uivavam como almas atormentadas, nasceu uma criança que mudaria o destino da humanidade. Em um hospital abandonado nos arredores de uma cidade esquecida, uma mulher gritava em agonia, seu corpo contorcendo-se em dores que pareciam vir do próprio inferno. O Dr. Mortimer, um homem de idade avançada com olhos fundos e mãos trêmulas, era o único presente para realizar o parto. Ele sabia que aquele não era um nascimento comum. Os sinais estavam por toda parte. As paredes do hospital gotejavam um líquido vermelho que mais parecia sangue, e o cheiro de enxofre preenchia o ar, fazendo-o engasgar. Quando o bebê finalmente veio ao mundo, não houve choro. Em vez disso, um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, seguido por uma risada gutural que parecia vir das profundezas da terra. O Dr. Mortimer, com as mãos trêmulas, segurou a criança e quase a deixou cair quando viu seus olhos, dois orbes negros como vazio, sem íris ou pupila. A mãe, exausta e delirante, sussurrou com sua última força: "Damien, seu nome é Damien." E então, seus olhos se fecharam para sempre, seu corpo se transformando rapidamente em cinzas que se espalharam pelo ar fétido. O Dr. Mortimer, agora sozinho com o recém-nascido, sentiu um pavor indescritível. Ele sabia que tinha nas mãos o filho do próprio diabo. As marcas de nascença nas costas da criança formavam claramente o número 666, e sua pele era quente como brasas. Naquela noite, enquanto uma tempestade de proporções bíblicas castigava a região, o Dr. Mortimer fez um juramento silencioso. Ele criaria o menino, tentando suprimir sua natureza maligna. Seria uma tarefa hercúlea, mas ele sentia que era seu dever proteger o mundo desta ameaça infernal. Nos anos que se seguiram, Damien cresceu sob os cuidados vigilantes do Dr. Mortimer. O médico observava com um misto de fascínio e horror como a criança se desenvolvia. Damien aprendeu a andar e falar mais cedo que qualquer criança normal, e sua inteligência era assustadora. Aos 5 anos de idade, Damien já demonstrava poderes sobrenaturais. Objetos se moviam na sua presença, animais morriam misteriosamente quando ele os olhava com raiva, e as pessoas ao seu redor frequentemente sofriam acidentes inexplicáveis. O Dr. Mortimer tentava desesperadamente ensinar moralidade e bondade ao menino, mas era como tentar apagar um incêndio com um conta-gotas. A natureza demoníaca de Damien se manifestava cada vez mais, e o médico começava a temer que seus esforços fossem em vão. À medida que Damien se aproximava da adolescência, eventos estranhos começaram a ocorrer na pequena cidade onde viviam. Colheitas apodreciam da noite para o dia, pessoas desapareciam sem deixar vestígios, e uma sensação de pavor se espalhava como uma praga. O Dr. Mortimer sabia que era apenas o começo. O verdadeiro terror ainda estava por vir, e ele se perguntava se teria forças para continuar sua missão impossível de conter o mal que ele próprio ajudara a trazer ao mundo. Os anos passaram como um pesadelo interminável para o Dr. Mortimer. Damien, agora com 13 anos, era uma figura imponente e aterrorizante. Seus olhos, antes completamente negros, agora brilhavam com um vermelho intenso quando ele se enfurecia, o que acontecia com frequência alarmante. A pequena cidade onde viviam estava mergulhada em um miasma de medo e desespero. Mortes misteriosas ocorriam semanalmente, sempre de formas grotescas e inexplicáveis. As autoridades estavam perplexas, e os poucos que suspeitavam da verdade eram rapidamente silenciados. Damien frequentava a escola local, onde sua presença causava um terror silencioso. Professores e alunos evitavam seu olhar, temendo as consequências de desagradá-lo. Aqueles que ousavam desafiá-lo invariavelmente sofriam acidentes horríveis. Um professor que o repreendeu em sala de aula foi encontrado dias depois, pendurado de cabeça para baixo em sua própria casa, com símbolos demoníacos entalhados em sua carne. O Dr. Mortimer, envelhecido além de seus anos pelo peso de seu fardo, continuava sua luta desesperada para conter a maldade de Damien. Ele recorreu a rituais antigos, poções obscuras e até mesmo tentou exorcismos secretos, tudo em vão. Uma noite, durante uma terrível tempestade, Damien confrontou seu guardião. Com uma voz que parecia ecoar das profundezas do inferno, ele disse: "Eu sei o que você tem tentado fazer, velho tolo. Seus esforços patéticos para me salvar são inúteis. Eu sou o herdeiro do trono infernal, e este mundo será meu." Damien, com uma habilidade sobrenatural para manipular as pessoas, convenceu as autoridades de que o médico havia simplesmente abandonado a cidade. Ninguém ousou questionar, apesar dos gritos agonizantes que alguns juraram ter ouvido vindos da casa naquela noite fatídica.
Livre de seu guardião, Damien deu vazão total aos seus poderes malignos. A cidade tornou-se seu playground macabro. Ele formou um culto secreto entre os jovens da cidade, prometendo poder e prazeres inimagináveis aos que o seguissem. Aqueles que se recusavam eram encontrados mutilados em rituais satânicos. À medida que Damien se aproximava da maioridade, sua influência se estendia além dos limites da cidade. Políticos corruptos, empresários gananciosos e líderes religiosos hipócritas eram atraídos por seu carisma diabólico e promessas de poder ilimitado. No seu 18º aniversário, Damien organizou uma festa que ficaria gravada na memória de todos os presentes, aqueles que sobreviveram para contar a história. O evento começou como uma celebração luxuosa, com a nata da sociedade presente. Mas à meia-noite, Damien revelou sua verdadeira natureza. As portas se fecharam, trancando todos dentro. O céu acima da mansão tornou-se vermelho sangue, e criaturas das trevas emergiram das sombras. Damien, com seus olhos em chamas e chifres agora visíveis em sua testa, proclamou o início de seu reinado de terror. Enquanto gritos de agonia e súplicas por misericórdia ecoavam pela noite, Damien sorria, saboreando o caos que havia criado. Este era apenas o começo de seu plano para mergulhar o mundo nas trevas eternas. Longe dali, em um monastério isolado nos Alpes, um grupo de monges sentia uma perturbação na ordem natural do mundo. Eles sabiam que a antiga profecia estava se cumprindo e que o filho do diabo havia chegado à maioridade. Os anos que se seguiram ao 18º aniversário de Damien foram marcados por uma escalada de horror e caos em escala global. O filho do diabo, agora um homem na casa dos 20 anos, havia se transformado em uma figura pública carismática e influente. Seu rosto angelical e sua habilidade sobrenatural de persuasão o levaram rapidamente ao topo do mundo corporativo e político. Damien fundou uma multinacional chamada Infernum Corp, que rapidamente se tornou a empresa mais poderosa do planeta. Sob o disfarce de uma companhia de tecnologia e energia limpa, a Infernum Corp era na verdade um veículo para espalhar a influência demoníaca de Damien por todo o globo. Conflitos eclodiram em várias partes do mundo, sempre em locais onde a Infernum Corp tinha interesses. Governos caíam, substituídos por regimes fantoches controlados por Damien. Desastres naturais de proporções bíblicas assolavam continentes inteiros, deixando milhões de pessoas desesperadas e vulneráveis às falsas promessas de ajuda da Infernum Corp. Enquanto isso, o grupo de monges nos Alpes, conhecidos como a Ordem da Luz Eterna, trabalhava incansavelmente para encontrar uma maneira de deter Damien. Liderados pelo irmão Micael, um homem de aparência frágil, mas com uma força interior inabalável, eles pesquisavam antigos textos e artefatos sagrados em busca de uma arma contra o anticristo. Em uma noite de lua cheia, após anos de busca, o irmão Micael teve uma visão. Em seu transe, ele viu uma adaga de prata pura, forjada com o fogo do próprio céu e banhada nas lágrimas de um anjo caído. Esta arma, conhecida como a Lâmina da Redenção, era a única coisa capaz de destruir Damien. A Ordem da Luz Eterna embarcou em uma perigosa missão para reunir os elementos necessários para forjar a Lâmina da Redenção. Sua busca os levou aos cantos mais remotos e perigosos do mundo, sempre um passo à frente dos agentes demoníacos de Damien. Enquanto os monges corriam contra o tempo, Damien preparava seu golpe final. Em um discurso transmitido globalmente, ele anunciou um plano para acabar com a fome e as doenças no mundo. Milhões o aclamaram como um salvador, ignorando os sinais sinistros que pairavam no ar. O plano de Damien era, na verdade, um ritual em escala global para abrir os portões do inferno. Dispositivos criados pela Infernum Corp, distribuídos como purificadores de ar, eram na verdade condutores de energia demoníaca. Quando ativados simultaneamente, eles criariam uma rede de portais por toda a Terra. À medida que o dia do milagre global se aproximava, estranhos fenômenos começaram a ocorrer em todo o mundo. O céu adquiriu um tom vermelho-sangue, animais fugiram em pânico de seus habitats, e pessoas sensíveis relataram visões terríveis de criaturas das trevas. A Ordem da Luz Eterna, tendo finalmente forjado a Lâmina da Redenção, preparava-se para seu confronto final com Damien. O irmão Micael, escolhido para empunhar a arma sagrada, sabia que as chances de sucesso eram mínimas. Mas era a única esperança da humanidade. Na véspera do dia fatídico, Damien sentiu uma perturbação em seus poderes. Pela primeira vez desde que nascerá, ele experimentou algo próximo ao medo. Em sua cobertura na torre da Infernum Corp, ele convocou seus seguidores mais leais e poderosos para uma última reunião. Enquanto a humanidade dormia, ignorante do destino que a aguardava,
Duas forças se preparavam para um confronto que decidiria o futuro da existência. Do outro, o irmão Micail e a Ordem da Luz Eterna, armados com fé inabalável e a lâmina da redenção. O palco estava montado para a batalha final entre o bem e o mal, com o destino de bilhões de almas pendendo na balança. A manhã do dia fatídico amanheceu com um céu vermelho sangue, como se o próprio firmamento estivesse sangrando. As ruas das grandes cidades do mundo estavam estranhamente vazias, com um silêncio opressivo pairando no ar. Era como se toda a humanidade estivesse prendendo a respiração, inconscientemente ciente do perigo iminente. Na cobertura da torre da Infernum Corp, Damien se preparava para o ritual que abriria os portões do inferno. Vestido com uma túnica negra adornada com símbolos demoníacos, ele estava cercado por seus seguidores mais leais, políticos corruptos, líderes empresariais gananciosos e fanáticos religiosos, todos hipnotizados pelo poder do Anticristo. Ao mesmo tempo, o irmão Micail e um pequeno grupo de membros da Ordem da Luz Eterna se infiltravam no edifício. Armados com a lâmina da redenção e protegidos por amuletos sagrados, eles enfrentavam guardas possuídos e armadilhas demoníacas em cada andar. Quando o relógio marcou meio-dia, Damien iniciou o ritual. Sua voz, amplificada por tecnologia e magia negra, ecoou por todo o planeta. Filhos e filhas de Eva, hoje é o dia da sua libertação. Abram seus corações e mentes para a verdade que lhes trago. No momento em que essas palavras foram pronunciadas, os dispositivos da Infernum Corp espalhados pelo mundo começaram a pulsar com uma energia maligna. Fendas começaram a se abrir no céu, na terra e nos oceanos, revelando vislumbres aterrorizantes do inferno. Criaturas demoníacas começaram a emergir dessas fendas, seres de pesadelo com garras afiadas, asas de morcego e olhos flamejantes. O pânico se espalhou como uma praga, com pessoas correndo desesperadamente para se abrigar. No 66º andar da torre, o irmão Micail e seus companheiros finalmente chegaram à antecâmara da cobertura. A batalha que se seguiu foi épica e terrível. Os monges lutaram bravamente contra os seguidores de Damien, suas preces e amuletos sagrados rivalizando com a magia negra dos cultistas. Enquanto isso, Damien continuava seu ritual, seu corpo levitando no centro de um círculo de fogo negro. A cada palavra proferida, seu poder crescia, e as fendas para o inferno se alargavam. O irmão Micail, ferido e exausto, finalmente chegou à presença de Damien. Seus olhos se encontraram, o azul celeste do monge contra o vermelho infernal do Anticristo. Acabou, velho tolo. Damien riu, sua voz ressoando com poder sobrenatural. Seu Deus o abandonou. Este mundo é meu agora. Micail, segurando firmemente a lâmina da redenção, respondeu com voz calma. Não é o poder de Deus que me traz aqui, Damien. É a força da humanidade, a luz que existe em cada alma que você tenta corromper. Com um grito de fúria, Damien lançou uma rajada de energia demoníaca contra Micail. O monge foi lançado contra a parede, mas não largou a lâmina sagrada. Levantando-se com dificuldade, ele avançou novamente. A luta que se seguiu foi além da compreensão humana. Poder demoníaco colidia com fé pura, criando ondas de choque que estremeciam a própria realidade. A torre da Infernum Corp começou a desmoronar, enquanto ao redor do mundo, as pessoas assistiam em horror ao céu se partir. No clímax da batalha, quando parecia que Damien finalmente prevaleceria, Micail viu uma abertura. Com suas últimas forças, ele mergulhou para a frente, a lâmina da redenção apontada para o coração de Damien. Um grito ensurdecedor ecoou pelo mundo quando a lâmina penetrou o peito do Anticristo. Damien, o filho do diabo, o ser que deveria trazer o apocalipse, olhou com incredulidade para o metal sagrado que perfurava seu corpo. Impossível, ele sussurrou, sua voz perdendo o poder sobrenatural. Eu sou invencível. Micail, com a lâmina ainda cravada em Damien, respondeu suavemente. Nada é invencível perante o amor e a fé, nem mesmo o filho do próprio Satã. Enquanto Damien caía de joelhos, seu corpo começando a se desintegrar, o mundo inteiro parecia prender a respiração. O que aconteceria agora que o Anticristo estava derrotado? Enquanto Damien, o filho do diabo, se desintegrava diante dos olhos do irmão Micail, uma onda de energia cósmica varreu o planeta. As fendas para o inferno começaram a se fechar, sugando de volta as criaturas demoníacas que haviam escapado. O céu, antes vermelho como sangue, lentamente retornou ao seu azul natural. Damien, agora apenas uma sombra de seu antigo ser, olhou para Micail com uma mistura de ódio e algo mais. Medo? Arrependimento? Era difícil dizer.
Suas últimas palavras foram um sussurro rouco. Vocês não entendem, eu era necessário. O equilíbrio. Com um último suspiro agonizante, o corpo de Damien se desfez em cinzas, que foram levadas por um vento sobrenatural. A lâmina da redenção, cumprida sua missão, se fragmentou em 1000 pedaços de luz. O irmão Mikhail, exausto e ferido, caiu de joelhos. Ele sabia que a batalha estava ganha, mas a um custo terrível. Milhões haviam morrido no caos que precedeu a derrota de Damien. Cidades inteiras estavam em ruínas, e o tecido da sociedade havia sido rasgado. Nos dias que se seguiram, o mundo lentamente emergiu do pesadelo. As pessoas saíram de seus esconderijos, olhando com espanto para o céu limpo e sentindo, pela primeira vez em anos, um vislumbre de esperança. A queda da Infernum Corp revelou a extensão da corrupção que Damien havia espalhado. Governos caíram, corporações desmoronaram, e uma nova ordem mundial começou a surgir das cinzas da antiga. O irmão Mikhail e os sobreviventes da Ordem da Luz Eterna assumiram a tarefa de guiar a humanidade neste período de reconstrução. Eles compartilharam a verdade sobre Damien e a batalha cósmica que quase destruiu o mundo, mas também pregaram perdão e redenção. Curiosamente, à medida que o tempo passava, alguns começaram a questionar se Damien havia realmente sido derrotado. Relatos de avistamentos misteriosos e eventos inexplicáveis começaram a surgir. Alguns teorizavam que, como filho do diabo, Damien não poderia ser verdadeiramente destruído, apenas banido temporariamente. O irmão Mikhail, agora um homem velho e sábio, contemplava essas histórias com um misto de preocupação e aceitação. Ele sabia que o mal nunca poderia ser completamente erradicado. A batalha entre luz e trevas era eterna, e cada geração teria que fazer sua parte. Em seu leito de morte, cercado por seus discípulos, Mikhail compartilhou uma última visão. Não como o monstro que conhecemos, mas como poderia ter sido. Um menino assustado, perdido entre dois mundos. Talvez sua derrota não tenha sido o fim, mas um novo começo. Para ele e para todos nós. Com essas palavras enigmáticas, o irmão Mikhail fechou os olhos pela última vez, deixando para trás um mundo transformado e um legado de esperança. Enquanto isso, em uma pequena vila no meio do nada, uma jovem mãe embalava seu bebê recém-nascido. O menino tinha olhos peculiares, um azul celeste, outro vermelho como fogo. Enquanto ela cantarolava uma canção de ninar, não percebeu a marca quase imperceptível nas costas do bebê. 3 pequenos seios, quase apagados, como uma lembrança de uma vida anterior. O ciclo, parecia, estava pronto para começar novamente. Mas desta vez, talvez, com uma chance de um final diferente.